Vamos falar de Carnaval Vermelho. Olha, a Frente Nacional de Luta fez ocupações em mais de 10 cidades. Vai, roda lá. São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná totalizam mais de 10 cidades que tiveram propriedades invadidas pelo movimento Frente Nacional de Luta. A Polícia Militar de São Paulo explicou que as ocupações aconteceram nas cidades de Rosana, Presidente Venceslau e Marabá Paulista. O grupo interditou a rodovia, mas foi desobstruída sem confronto. Em Presidente Venceslau, o movimento permanece. Foram apreendidas armas de fogo e munições que pertenciam ao arrendatário da propriedade. A FNL também permanece na ocupação em Marabá Paulista, mas o mandado para a desobstrução da Fazenda Floresta já foi expedido pelo plantão judicial. Na cidade de Rosana, os proprietários retiraram os integrantes da FNL. A Frente Nacional de Luta usa uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, para justificar a ocupação nas áreas rurais, alegando que, antes de qualquer reintegração de posse, a União deve se responsabilizar pelo destino das famílias e arcar com o processo de realocação. Em nota, a FNL informou que a ação reivindica terra, trabalho, moradia e educação por meio de ocupação de terras que já foram reconhecidas como públicas pela Justiça, porém permanecem abandonadas sem cumprir o seu uso social. O grupo garantiu ainda a existência de mais de 1 milhão de pessoas ameaçadas de despejos coletivos e enfatizou o corte de 93% do orçamento do programa Casa Verde e Amarela, desenvolvido no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, Zezinho, começo contigo aí sobre essas ocupações aí. Fazia tempo que a gente não via esses vermelhos aí invadir. Voltaram aquilo que a gente já esperava, todos nós já esperávamos. MST invadir terras. Aqui em Rondônia, algumas terras já foram invadidas e eles saíram. Quer dizer, saíram não, foram lá, tiveram mandado judicial para desocupação, porque é uma praga. Eles entram, invadem terras e agora eu sei que a porta está aberta, porque é um governo que sempre deu guarita ao MST. Então o MST está aí, Carnaval Vermelho. Gente, eu não esperava mais, eu achava que o MST, com mais 4 anos, ia ser extinto. Mas ele volta como uma praga, como um cigarro que você quer apagar e não consegue. Isso é uma praga que nós temos hoje no Brasil. Espero que o governo federal ele tenha responsabilidade. Se quer fazer, cria um programa. Não pegar o cara que tem uma terra que está lá, a terra produtiva, a terra que está gerando emprego e renda, vai lá, vem aqui para Rondônia. Eu vi aqui em Rondônia, lá eles foram invadir uma terra, pegaram ali vários fazendeiros e foram para lá de caminhonete. Por que não foram para lá? Então eu vejo assim, que vergonha. Eles em pleno usaram até o título do carnaval, Carnaval Vermelho, para invadir terras em 10 cidades. Isso a gente já esperava. Faz o L. Ó, Zezinho, aqui, ó, o Samuel estava se mordendo para te interromper. Agora sim, Samuel, pode dar o seu comentário, fica à vontade. Olha, assim, sem emitir juízo de valor, mas eu tenho que rebater uma fala do Zezinho. Parece que ele tem raiva dessas pessoas pobres. Que estão reivindicando ali, ó, terra, trabalho, moradia e educação. Para de jogar pra galera, Samuel. Jogar trabalho, não, você fica com raiva. Você fica com raiva. Tinha um carnaval do Zezinho do Maria Fumaça, agora tem um carnaval vermelho. Qual é a diferença? É que um tá brigando por terra e o outro vendia abadá. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que um já tinha. Agora é engraçado, né? O Zezinho é cristão, uma pessoa que confessa a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu tenho certeza que Jesus está apoiando essas pessoas. Porque ali fecharam uma rodovia, a polícia foi lá, desobstruiu. Aí eles estão utilizando uma sentença de um magistrado da Suprema Corte que diz que, mesmo desapropriados, o Estado, a União, tem que disponibilizar uma área para essas pessoas. Então, existe uma expressão latina, conhecida muito no Brasil Colônia, denominada uti possidente. A terra pertence a quem possui. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu sei que muitas pessoas vão ficar chateadas com o que eu vou falar aqui.
por trás de uma grande fortuna existe um grande crime. É humanamente impossível uma pessoa ter milhares, milhões de hectares de terra com um estralar de dedo. Aqui eu estou ladeado aqui por uma pessoa que foi um dos desbravadores do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no estado de Rondônia. Ajudou a abrir vários municípios, é o Arnaldo Lourenço. E eu vou falar uma coisa pra ti. Samuel, você defender esses arruaceiros, Samuel. Deixa eu falar, cara. São arruaceiros. Eles são pais de família, Zé. São arruaceiros. Só que ele não tem concessão de televisão igual você para ganhar dinheiro do serviço público e privado e faturar milhões de forma lícita. Eles querem um pedaço de terra, meu irmão. Por que não faz o cadastramento dessas pessoas? Essas áreas de evoluta aqui na região amazônica, a galera grilando, metendo soja, vendendo para a China, ganhando em commodities de dólar, e o povo aí pedindo moradia, educação. Eu acho que a única terra que esse povo pode ter é debaixo das unhas. É um povo de luta, estão fazendo um movimento pacífico, ordeiro, e estão reivindicando uma coisa boa, Zezinho. Eu acho que toda pessoa tem direito de ter um pedaço de feudo, de terra, tem que ter direito à educação, a um trabalho digno, carteira assinada. Só que essas coisas aí incomodam as pessoas que são contrárias, esse tipo de coisa. Eu não vi nenhum tipo de arruaceiro invadindo terra documentada e sequestrando. Muito pelo contrário, a matéria da Rema TV diz em alto bom tom que as armas foram encontradas sob posse do possuidor da terra. Aí arma ilegal e etc, um monte de coisa. Então eu espero que o ministro da Cidadania, das cidades, etc, todo o Ministério do Lula, possa entregar a terra, fazer zoneamento, entregar a escritura pública e fazer assentamento digno. Porque só assim, Zezinho, que a gente vai... Porque é muito ruim a gente ficar do lado do rico, porque o rico tem condição de contratar capataz, botar segurança para metralhar e etc. E existem umas pessoas que querem um pedaço de terra. E como também existe, dentro desse movimento, muito picareta. Eu conheço gente que já foi assentado no João da Dark e vendeu sua terra por R$1 milhão e agora fica zanzando para cima e para baixo. Esse tipo de pessoa que já foram assentadas, a Polícia Federal tem que enquadrar e prender. Mas no meio a maioria desse povo que está aí, Zezinho, não são bandidos não, são pessoas honradas e dignas assim como arruaceiros e invadidos. Ricardo, sua vez. Bom, a gente tem que ter um pouquinho de cautela. E antes, eu queria dizer aqui claramente que essas pessoas são criminosas. Invadir terras privadas que tem proprietário está praticando crime. Acabou, não se discute, está na lei. Concordo. Vai discutir uma coisa que está na lei? Pronto, é criminoso, são criminosos. Agora, é importante a gente falar aqui que no governo do Bolsonaro, ele neutralizou com medidas como armar os proprietários dessas áreas. Eles tiveram no governo Bolsonaro a possibilidade de impedir que isso acontecesse. Então, no governo Bolsonaro, historicamente, foi onde menos aconteceu invasão de terra. MST, MTST, no governo Bolsonaro não teve vez. Agora, vamos lembrar aqui que o Samuel falou da questão da reforma agrária. Eu preciso refrescar um pouco a memória do Samuel, porque às vezes não bate, sabe? Às vezes ele quer falar besteira aqui e a população precisa entender que no governo do Bolsonaro ele entregou 362 títulos de área rural. Ele entregou... 362 só? 362 mil. E Rondônia entregou quanto? 362 mil títulos de área rural. Agora, não, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Sabe aquele político que tu adora, que tu defende? Aquele Lula, aquele que tu faz o L. Tu tava na CEMU entregando escritura pública. Não, deixa eu te falar. Tu entregou 30 mil escritura pública, Ricardo, com o Roberto Sobrinho. Peraí, Samuel. Tu não entregou 30 mil escritura? Será que eu posso terminar? Tu tava na CEMU, foi o que mais teve. Usa o campeão. É assim, ó, quando a gente quer colocar as informações para vocês, quando a gente quer colocar as informações para vocês, ele tenta atrapalhar a fala, para vocês não entenderem o que está acontecendo. Então, no governo Bolsonaro, em 2 aninhos, só 2 anos, ele entregou 362 mil títulos. Sabe quanto que o Lula entregou? Em 2 mandatos, ou seja, 8 anos, ele entregou 99 mil. Para com isso, Ricardo. Só Roberto Sobrinho entregou 40 mil. Que decepção agora, hein? 40 mil, que decepção. Não, vamos mais longe. Vamos mais longe. Isso é matéria na Veja. Dá uma pesquisada aí no Google. Tu vai ver lá na Veja. É a Veja.
A Veja que tu fala Mas tu falou que a Veja era é aliada ao Lula, a própria Veja divulgou essas informações, dados reais. É difícil para a Globo tentar emitir dados, né, que aconteceram no governo, que sabe que é desfavorável só ao o governo Roberto Lula. Sobrinho, Agora, só mais uma 20%, coisinha. o Bolsonaro entregou. Só mais uma coisinha, Samuel, para te entender. Só mais uma coisinha. Juntando o governo do Lula, 8 anos, mais 4 anos do governo da Dilma, mais 2 anos, a primeira metade do mandato dela, que ela sofreu impeachment depois, juntando tudo isso, eles não conseguiram chegar ao número do Bolsonaro em apenas 2 anos. Como é bom a eficiência, né? Como é bom a eficiência de um governo que eles falam mal, mas vamos procurar números. Cadê o número? Me mostra números. Aí, pesquisa aí. Que mentira, a população mentira. que está assistindo a gente Bora, vai pesquisar. Então é difícil. É difícil o Samuel querer jogar para a plateia, querer defender o indefensável. Não. Posso terminar, Samuel? Poxa, tá difícil. Eu tento falar aqui em números, o Samuel tenta atrapalhar. É um número mentiroso, ele não quer mentiroso, não. Tem esse número, não tem. Não, Samuel, não é tu que vai dizer que é mentira, não. Ricardo? Não é tu que vai dizer que é mentira, não. A população que está assistindo pode ir lá e pesquisar quantos títulos de área rural Bolsonaro entregou. Você vai ver lá claramente, 362 mil contra 99 mil do Lula, que esteve 8 anos. Então ele não incentiva essa população, ele não incentiva essas pessoas a titularem a área. Ele prefere isso. É que invada a propriedade privada para fazer a arruaça, para praticar os crimes que eles estão acostumados a cometer. Sua vez, Arnaldo. Bom, primeiramente nós temos que saber o que é propriedade privada, o que é propriedade grilada e o que é propriedade invadida. Não venha colocar no mesmo balaio o invasor com o grileiro, que o grileiro é muito mais maléfico do que o invasor. O invasor busca um direito. O grileiro expropria de um direito. E quando o senhor fala, doutor Ricardo Coelho, que entregou 320 e poucos mil títulos, poderia ter entregado 1 milhão. Mas todo esse processo, para um processo de titulação, leva no mínimo 15 anos. Então, obviamente, que a demarcação da terra, o assentamento dessas pessoas, o processo todo, jurídico e tudo, foi feito nos governos anteriores. Ou seja, você ter prazer com o dos outros é muito bom. Agora, detalhe que eu quero dizer é o seguinte: o direito da propriedade ele é lídimo, ele está na Constituição. Eu estou falando da propriedade, da grilagem não. Nós temos senador grileiro de terra aqui, em Rondônia, que estão invadindo áreas públicas e mais áreas públicas para plantar soja e não paga 1 centavo de imposto para o Estado e está acabando com a Amazônia. Está acabando com a nossa floresta, está acabando com o nosso ecossistema, está envenenando os igarapés, está matando... Então você é a favor desses vermelhos bandidos que invadem terra? Não. Você é a favor dessa bandidagem? Não. Você é a favor de... São bandidos, Não, rapaz. eu acho que o bandido que invade propriedade privada tem que levar bala. O que invade propriedade privada. Agora, aquele que invade propriedade grilada, ele tem direito de reivindicar, porque aquela terra é pública. Prova para mim que o grileiro é proprietário. Não, mas você tá falando... Não sei mais você está falando, não. Eu estou colocando dois... Eu estou com fato isolado, porcaria nenhuma. Eu estou falando... O Pará inteiro é grilado. Rondônia inteira é quase grilada. Invade terra escriturada. E todos nós sabemos. Aqui escriturada, Você está defendendo bandido, para com isso. Na hora que eles invadem esse terra. Carnaval desses vermelhos são tudo bandidos, esses bandidos. Com isso. Vamos lá, Arnaldo. Olha só, pessoal, aqui, ó, só para deixar aqui colaborar, doutor Arnaldo, que eu acho que uma pessoa que está muito equilibrada hoje no programa é o senhor. Parabéns, viu? Mas olha só, 90% das terras entregues, né, documentadas, segundo o doutor Ricardo Frota, pelo governo Bolsonaro, são títulos provisórios. Então o Ricardo ele falseia a verdade. A grande maioria. A grande maioria. É um processo demorado. Se fosse tão fácil de fazer, por que o Bolsonaro não entregou? O Ricardo tem que falar, olha, pessoal, das 360 mil escrituras públicas que o Bolsonaro entregou, 90% delas, ou seja, quase 340 mil, são provisórias, não são definitivas. Só para me concluir, eu espero que esse governo, ou qualquer outro governo, faça o seguinte: invasor de terras cuja propriedade está sacramentada, escriturado, está lá, cadeia, lei dura. Agora, grileiro de terra, você está entendendo? É como se fosse um traficante. Pega a terra e divide e aloca esse povo. Só isso.